Diário de bordo 1, data 15/12/2023. Agora são 20 horas e 4 minutos. É uma sexta-feira, sextou, final de semana aí, há poucas horinhas para adentrar. E é isso, galera. Estamos na metade do mês de dezembro. Mais um ano que está próximo de se encerrar. Mais um ciclo para se iniciar, para quem gosta de olhar por essa ótica. Eu acho muito interessante brincar, eu gosto de dizer dessa forma, brincar com essa questão de ciclo. É uma visão mais simbólica, né? É como se fosse um desenhar. A gente vai desenhando a nossa vida da forma como a gente melhor quer ela. E esse é um ponto interessante. Estou tomando aqui um cafezinho com leite. Vamos torcer para não ter muitas dificuldades aí para pegar no sono. Enfim. Bom, eu estou de férias. Atualmente eu trabalho na empresa telefônica. E agora eu estou basicamente há 10, 11 dias de férias. As férias teve os seus altos e baixos. É um estudo de caso, de certa forma. E o mais interessante é que a gente tem que se adaptar às circunstâncias, sejam elas boas ou não. Se elas forem boas, a adaptação é muito fácil. Geralmente não tem nenhum tipo de dificuldade, ou se tiver, é mínima. Agora, as circunstâncias mais difíceis, que elas também não estão isentas de acontecerem, podem acontecer da mesma forma que acontecem as positivas, essas já são uma questão mais delicada e necessita um olhar mais atento e cuidadoso. E o que nos leva ao seguinte ponto: a teoria é sempre mais bonita do que a prática. Enfim, não tem como ser hipócrita. Mas o senso de consciência diante de tudo isso é algo, ao meu ver, é algo positivo. Então, não vou dizer que é meio caminho andado, que talvez seria muito. Depende da pessoa, é claro. Mas, no meu ver, não vou dizer que seria meio caminho andado, mas é um degrau. Então, basicamente, no meu ver, não é um total limbo. É muito interessante quando a gente começa a se aprofundar nessas questões. O caos, ele é um modelador. É como se fosse uma grande pedra de gesso em lapidação. O caos é o processo da lapidação. Ele te tira totalmente da sua zona de conforto, se você estiver nela, e te dá literalmente um pé na bunda. Não importa quem você é ou como você se encontra naquele momento. Se você tiver algumas questões a se trabalhar, o caos ele vai tratar de, vamos colocar entre aspas, resolver isso tudo, porque não é só uma questão de resolver. A pessoa ela pode também demorar para compreender
ou se ela compreender, ela pode demorar para se adaptar a uma nova circunstância que pode levar a mais, qual a palavra? A mais desconforto. Então, só que a gente já viu dois pontos distintos. O primeiro ponto em que a pessoa ela não tem noção sobre a questão de caos, e o segundo ponto que a pessoa ela já tem ciência sobre a questão de caos, porém ela ainda tem um problema de se adaptar à nova circunstância. E se a gente se aprofundar um pouco mais, a gente encontra com certeza outros pontos, mas não vamos nos aprofundar muito. Essa é só uma brincadeirinha rápida pra gente trocar uma ideia nesse começo de noite de sexta-feira. Agora tá um pouco quente aqui. 27 graus. 27 graus. Tá bem abafado. Eu tô com um umidificador aqui que ele quebra bastante o galho. E falar nisso, eu vou colocar aqui algumas gotas de uma fragrância que eu tenho aqui, eucalipto. É interessante que um dos meus pontos a se trabalhar é a consistência. Geralmente eu tenho bastante dificuldade para dar continuidade em algo. Eu digo isso principalmente em questões de vídeos ou gravações, estilo podcast, mas o podcast raiz, aquele que era só de áudio, sabe? Não o podcast de vídeo, que está mais popular atualmente. Eu quero fazer disso um hábito agora, principalmente para esse começo de 2024. A gente pode brincar de vez em quando, na maioria das vezes, conversar um pouquinho, discutir sobre assuntos gerais, falar um pouco sobre a vida, falar sobre o que ninguém quer falar sobre o que ninguém vê, e aí entra uma questão que é subjetiva agora também, né? Porque é a minha ótica para com vocês. Eu acho que essa é uma característica muito interessante do ser humano. Somos únicos, universos em expansão. Por mais que encontremos pessoas que sejam muito parecidas com a gente, ainda assim elas serão distintas em várias outras coisas. E isso é incrível. Pensar que você é único e que não há ninguém nesse mundo igual a você. Um universo único, individual, mas compartilhado com todo o resto. E aí a gente entra numa questão bem interessante. Você é um universo único, mas que ao mesmo tempo está interligado com todo o resto. Você precisa do sol para viver. Se não houvesse sol, provavelmente não. Nós não estaríamos aqui hoje. Ou seja, existe uma conexão forte entre o ser humano, você e o sol. Existe uma conexão forte entre você e a natureza, seja água, ar,
toda a questão vegetal, animal, mineral. Então, aqui a gente consegue entender bem. Desculpe se eu parecer um pouco ignorante, mas aqui a gente consegue perceber bem a conexão entre o ser individual com o todo de uma forma simples, digamos assim. Eu tinha lido algo parecido recentemente sobre essas questões que eu acabei de falar agora, sobre a conexão entre a natureza com o indivíduo. E realmente é um fato, não é uma ideia. E aqui a gente entra num outro ponto bem interessante. O que é mais importante? E também você pode me questionar que, mais uma vez, é uma questão subjetiva e tá bom, eu posso concordar com você, mas ainda assim nós podemos nos mas ainda assim nós podemos ter nossas opiniões distintas e ainda assim nos respeitarmos. Eu acho que isso é um ponto interessante e respeitoso do diálogo. Um diálogo claro e respeitável, onde ambas as partes, por mais que elas tenham opiniões distintas, ainda assim elas conseguem coexistir entre elas. Agora, do meu ponto de vista, o que é mais importante, uma ideia ou um fato? Bom, um fato é algo concreto. Ele passou do plano da ideia. Você vê o sol, sabe que existe aquela coisa amarela que a gente define, cria um nome amarela, que dá um nome sol. Tudo isso são informações, mas por trás de todas as informações nós conseguimos ver aquela estrela amarela, flamejante, quente, jogando seus raios solares. É um fato. Agora, o que seria uma ideia? Por exemplo, se a gente pegar agora a questão dos nomes que a gente utilizou agora há pouco com o Sol, se eu te disser que uma árvore não é uma árvore, mas da mesma forma que o Sol não é um Sol, a gente sabe que existe sim, vamos colocar como objeto essas coisas, árvore e Sol. Mas agora pegando só a árvore, você vê uma árvore. Vamos pegar aqui uma macieira. Macieira, ela tem um tronco, galhos, folhas, enfim, ela dá os frutos, as maçãs. E aí a gente nomeia tudo, nomeia árvore. Uma árvore é um tronco, galhos, folhas, maçã. Então ela é todo esse conjunto de nomes que nós damos a ela. Só que são nomes criados para definir algo, para que nós saibamos nos comunicar entre nós e o objeto e com tudo o resto, uma civilização, digamos assim. Mas no fundo, a árvore não é aquele nome. Por si, a árvore é inanimado, ela não se coloca um nome. Ela é o que é e ponto.
Agora, nós precisamos nomear para podermos nos orientarmos, né, diante de todas as coisas que existem. Nós precisamos definir nomes, características para nos orientarmos, para distinguir uma coisa da outra, para criarmos comunicações, etc. Mas vocês entendem? É uma ideia, não é um fato. O fato é que existe esse objeto que a gente nomeia como árvore. Existe, tá lá, cresce, tem todas as características dela, mas não é um fato que ela é uma árvore. É uma ideia que nós criamos para defini-la. Porque, por exemplo, da mesma forma que aqui no Brasil nós colocamos o nome da fruta de maçã, pro inglês é apple. É um exemplo, né? Então é bem interessante. Ou não é interessante também. Mais uma vez é subjetivo. Bom, eu acho que foi um áudio consideravelmente grande para o primeiro diário de bordo. Agora eu vou pré-definir aqui algumas coisas para amanhã. E vamos ver como que o dia se encaminha. Para amanhã eu pretendo ir à feira, comprar algumas frutas e legumes, vegetais. Provavelmente eu vou comer um pastel de carne bem gostoso. E também vou para academia. Amanhã eu vou fazer um treino de braço. Além de, é claro, montar a minha rotina de treino. Então eu vou falar um pouco disso amanhã. E é claro também começar minha rotina de meditação. Meditação, literatura, filosofia, aí já entra bastante coisa, tá vendo? A mente é incrível, ela não quer poucas coisas, ela precisa de muitas coisas porque é mais fácil ela te sabotar e no final das contas você não fazer nada. Provavelmente você já deve ter cometido isso, se não cometeu, eu o invejo. Comenta aí e me dá dicas. Enfim, é isso. Uma boa noite para todos, desejo o melhor e estamos juntos, galera.